Shalom, meus irmãos, shalom, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus irmãos, a pedido de um irmão aqui, um seguidor, né? É um servo do Eterno, ele pediu para mim trazer um estudo para vocês sobre como que nós vemos o arrebatamento da igreja, né? Como que nós entendemos sobre o arrebatamento da igreja. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar um pouco melhor para mim. Acredito que não vai atrapalhar. Então vamos lá. Como que nós entendemos, né, dentro do judaísmo, como é que o judaísmo entende o arrebatamento da igreja? Então eu montei aqui um estudo, né, eu trabalhei aqui num breve estudo, bem resumido, tá? Não é um estudo completo, é mais para trazer luz a vocês, para que vocês entendam como que nós entendemos o arrebatamento da igreja dentro de uma perspectiva judaica messiânica, ok? Vamos lá. Então acompanha comigo aí para vocês verem a diferença entre o arrebatamento dentro de uma visão judaica dentro da visão cristã, tá? Eu não vou trazer uma abordagem completa, tá, irmãos? Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas o que eu trazer aqui vai ser já suficiente para vocês entenderem, ok? Como é que nós entendemos o arrebatamento da igreja. Então tá o título aí desse estudo que eu montei. Eu enviei aqui para o meu WhatsApp, estou gravando pela tela do meu celular, porque o meu computador deu problema. Meu computador está ali, parado. Deu problema, eu ainda não consegui arrumá-lo, né? Na realidade eu preciso comprar outro, tá, irmãos? O meu computador ele é muito já ultrapassado, vamos assim dizer. Então eu não estou conseguindo fazer a edição dos meus vídeos, não estou conseguindo produzir mais nada pelo meu PC, ele trava, então ele desliga, não liga mais. Então os irmãos tenham paciência aí, mas eu vou fazer aqui pelo celular por enquanto, até o Eterno prover para a gente aí, né, os meios aí para a gente adquirir novos materiais para estar gravando vídeo para vocês, trazendo aqui conteúdos com mais qualidade. Mas no momento eu peço que os irmãos aí nos entendam, ok? Então vamos lá. O verdadeiro significado do arrebatamento, tá? Uma visão judaica messiânica. Por que o verdadeiro? Porque nós vamos ver nesse vídeo aqui que muitas coisas que são ensinadas não condiz, tá, com a realidade, tá, meus irmãos? Então vamos lá. Eu vou estar lendo esse estudo e depois eu acho que eu vou fixar ele aqui embaixo para quem quiser, tá bom? Para quem quiser baixá-lo, tá certo? Para lê-lo também, aí eu vou ver se eu vou fazer isso, tá bom? Então no final do vídeo aqui eu decido se eu faço isso ou não. Senão eu envio só para quem quiser. Também você pode printar aí depois também se você quiser, ok? Vamos lá, introdução. Eu coloquei aqui o Shalom. Na realidade, irmãos, eu montei todo esse estudo, eu ia enviar aqui para um aplicativo e eu ia fazer sair já pela inteligência artificial, ia entrar em letras, né, em escrito, e ia sair em voz, né, por inteligência artificial, como tem alguns vídeos meus que eu faço isso, tá bom? Eu crio todo um estudo, depois eu lanço no aplicativo e o aplicativo narra para mim em áudio. Mas às vezes não fica legal, às vezes não, a maioria das vezes não fica muito bacana, as expressões das palavras não saem bem. Mas como eu já montei o estudo, eu achei melhor eu mesmo vir aqui e passar o estudo para vocês. Então vamos lá. Introdução, né? Shalom. Vamos tratar aqui um tema que gera muitas dúvidas, né, controvérsias, que é o arrebatamento da igreja. Esse é um conceito amplamente discutido no meio da teologia cristã. Eu nem vou estar lendo aqui, irmãos, vou estar comentando, porque eu já sei do que se trata o material, tá? O que acontece? Algumas pessoas, eles acreditam que, principalmente o meio cristão, na maioria das igrejas que no Brasil, né, tem tradicionais, tem pentecostais, e as visões não são iguais, tá? Existe aí a maioria dos cristãos são pentecostais aqui no Brasil, tem uma visão, mas tem também outras minorias que têm visões diferentes, tá bom? Sobre o arrebatamento da igreja. Por exemplo, alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada, vai para o céu, vai ficar 7 anos lá, que é o caso das igrejas pentecostais
até mesmo, né, a Assembleia de Deus, enquanto o mundo fica num caos aqui e os judeus sofrendo, enfim. Há outros que acreditam que, que o arrebatamento só depois da tribulação. Quem acredita nos 7 anos no céu acredita no pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, tá bom? A igreja é arrebatada, outros acreditam que vai ser no meio da tribulação, né? Ou seja, mas quem acredita que é no meio, a igreja fica 3 anos no céu. Quem acredita que a igreja é arrebatada antes da tribulação, então eles acreditam que os salvos ficam 7 anos no céu e os demais aqui sofrendo na mão do anticristo, tá? Outros já têm uma visão diferente. Eles acreditam que o arrebatamento ele acontece após a tribulação, então o Mashiach vem, Yeshua volta para reinar, ele já destrói tudo, mata todo mundo e já implanta novos céus e nova terra, né? Tem o julgamento das nações, tem já o trono branco ali, o juízo final, e enfim, na sua volta ele já julga, já arrebenta com tudo e já condena alguns, aniquila para outros, enfim, tem vários pensamentos aí. E então ele já instala novos céus e nova terra. Aí não há um milênio, tá? Não há um milênio literal. Por exemplo, já os pré-tribulacionistas já acreditam que fica 7 anos no céu, mas depois volta com Yeshua aqui para o reinado messiânico, né? Para a era messiânica. Mas vou mostrar como que nós entendemos isso, ok? Tô dando uma explicação para quem não entende, porque às vezes o arrebatamento tem mais coisas, tá? Tem muito mais pensamentos diferentes, mas que não é o objetivo. Eu só tô dando luz aqui para vocês entenderem como é que nós pensamos diferente, ok? Então, ó, nesse vídeo nós vamos explorar, né, a verdadeira visão do arrebatamento, analisando as escrituras, né, judaica e usando aqui a mente dos apóstolos, ok? Então aqui a primeira parte, né, a interpretação cristã, suas implicações. Eu já falei aqui sobre a visão pré-tribulacional, já falei aqui sobre a visão pós-tribulacional, que esses a grande parte deles acreditam que quando passar a tribulação, alguns acreditam ainda no milênio, outros não, outros acreditam que já após a tribulação o Mashiach já vem e já instala novos céus e nova terra, tá? Mas vamos ver aqui que essas interpretações, né, além de colocar Israel à parte do plano de Deus, porque daí Israel fica meio jogado para os cantos, né? Ou seja, parece que Deus não tem mais um tratar com Israel, né? Então eles ignoram, tá, meus irmãos, as promessas claras da restauração, tá, no governo do Mashiach, né, que foi profetizado pelos Neviim, pelos profetas. Então vamos continuar aqui, né, a parte 2 aqui que eu elaborei nesse estudo. O que as escrituras dizem sobre o arrebatamento, né? Então a gente vai analisar agora o verdadeiro significado do arrebatamento, ok? Primeiro ponto aqui, a promessa de reunião dos exilados. Você pode ler aí comigo, Isaías capítulo 11, versículo 12, diz assim: ele levantará um estandarte para as nações e reunirá os exilados de Israel e ajuntará o disperso de Judá dos 4 cantos da terra. Essa é uma promessa clara. Deus reunirá seu povo dispersado em todas as nações e as trará de volta à terra prometida. Segundo ponto, a pergunta dos discípulos, tá? Porque se nos profetas existe uma profecia de restauração do povo de Israel e de Judá, tem que cumprir, né? Os irmãos sabem que o povo de Israel deixou de existir por volta ali do ano 700 e alguma coisa antes de Yeshua, tá? Quando o Reino Norte foi ali capturado, foi subjugado pela nação, né, inimiga, e eles acabaram desaparecendo. Até hoje não se sabe aonde estão todas as tribos, né, as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Porém, tem uma palavra nos profetas que o Senhor enviaria, né, pescadores de homens, tá? Para pescar essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso, chega ao tempo de Yeshua, essa profecia se cumpre, né? Porque o Mashiach, ele chega, ele chama Pedro e fala: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? Aí se liga a profecia do profeta que o Senhor enviaria homens para pescar. Então agora vem o Senhor Yeshua e fala: eu vos farei pescadores de homem. E Yeshua também declara, né? Eu não vim a não ser por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então até a morte e ressurreição de Yeshua, a Brit Hadashah, a nova aliança,
profetizada em Jeremias 31, tem essa profecia que o Eterno faria, né, uma nova aliança, né, com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma Brit Hadashah. Então Yeshua, quando ele vem, ele fala: este é o sangue da nova aliança. Que aliança que é essa? A aliança que ele fez com o povo de Israel, que ele profetizou que restauraria, né, a casa de Israel. Por exemplo, apareceu uma imagem aí, irmãos, mas os irmãos nos perdoem, né? Mas não vai atrapalhar não, já sumiu aqui, ok? Então vamos lá. Como eu disse, eu estou usando a tela do celular aqui, então eu estou tocando aqui para poder movimentar e atrapalha, né? Por isso que na hora que o Eterno permitir, eu espero o mais rápido possível comprar um novo computador aqui para mim continuar aqui fazendo os estudos com vocês, ok? Então, meus irmãos, como eu disse, a profecia de restauração de Israel, o sangue derramado que Yeshua, ele disse que era o sangue da nova aliança, e que ele levantaria pescadores, e que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tem aqui um estudo que chama Teoria das Duas Casas, tá? Que alguns rabinos acreditam que cada cristão que hoje é goim, né, que é gentil, que é convertido à fé, para esses rabinos, ele é um descendente das tribos, tá? Que sumiu, tá? Embora essas pessoas, esses cristãos, eles não sabem que são descendentes israelitas que têm sangue de Abraão, porque eles se misturaram com os povos, né? Mas Deus sabe, o Eterno sabe aonde está cada um dos descendentes de Abraão, tá? E ele salva de que jeito? Aonde que ele busca essas ovelhas perdidas hoje? Com a pregação, né, do evangelho. Então Yeshua vem, morre, confirma a aliança, tá certo? Derrama o sangue da nova aliança, ele sela esse pacto da nova aliança, e então é começado a pregar o evangelho. E então cada cristão dentro dessa visão rabínica é um descendente israelita dessas 10 tribos, ou um descendente dos filhos de Yosef, de José no Egito, porque José também casou com uma egípcia, e os seus filhos, a sua descendência, diz que é plenitude das nações, plenitude dos gentios. Paulo fala até isso na sua carta, né, sobre a plenitude dos gentios e a pregação do evangelho. Então, ou seja, a casa de José também, que não tem sangue puro mais, porque tem descendência egípcia, enfim, elas são numerosas, cresceram bastante, se tornaram plenitude das nações, mas tem sangue de Abraão. Então o Eterno, através da pregação do evangelho, através da morte e ressurreição de Yeshua, e cada pessoa que aceita a fé, elas são, em algumas visões rabínicas, acreditam que são esses descendentes de Israel, que perderam a identidade, que não sabe que são descendências de Abraão, mas Deus sabe. Então ele vai pescando um por um com a pregação do evangelho. Então, dentro dessa escola teológica rabínica, dessa visão, cada cristão gentio, na verdade, é um descendente de Abraão de alguma forma, ou seja, um descendente direto dos descendentes de José, que já tem sangue misturado, né? José casou com uma egípcia, né? Ou pessoas que são das 10 tribos de Israel, que dispersou pelo mundo, também perderam a identidade. Então cada cristão é um descendente israelita. Então Yeshua está pescando com a pregação do evangelho essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que nem sabe mais que são descendentes israelitas. E tem uma escola teológica rabínica, uma visão rabínica, uma escola rabínica, que diz que todo cristão é descendente de Abraão. E eles não sabem que não tem gentio que vai aceitar Jesus na visão deles. Nós já cremos que, sim, cada descendente de Abraão será pescado como uma ovelha perdida, sim, mas também pessoas que não têm nenhuma descendência de Abraão, sangue de Abraão, também pode ser enxertado da mesma forma na oliveira de novo, tá? Ser enxertado na oliveira, né? De novo não, mas ser também enxertado na oliveira, né? Que é o povo de Israel. Então, meus irmãos, o que acontece? Se o Messias vai vir para reinar, se Yeshua vai vir instalar seu reino messiânico, e ele disse que ele restauraria Israel e reinaria sobre Israel, então Israel vai ter que ser restaurado. Embora que Israel desapareceu, né, só tem hoje a tribo, o povo de Israel lá, na realidade,
são a casa de Judá, né, na sua maioria, vamos dizer assim, o reino sul, mas o reino norte vai ser restaurado, e os discípulos, né, vão perguntar sobre isso. Olha só, a pergunta está em Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos ali, os discípulos, Talmidim, lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não vos compete saber tempo, estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis, né, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui os discípulos, né, sendo judeus, sabiam que a restauração de Israel fazia parte do plano messiânico. E Yeshua confirma que isso ocorrerá, mas deixa claro que o tempo exato está nas mãos de Deus. Aqui Yeshua como homem, tá, irmão? Yeshua tinha uma dupla natureza, então como homem, Yeshua era limitado. Como homem sentia fome, sentia sede, sentia tristeza, sentia alegria, né? E como homem ele morreu, como as escrituras diz, né? Mas a sua natureza divina, é claro que não. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, meus irmãos, os irmãos estão percebendo, estão vendo aí que então o arrebatamento ele é uma promessa feita a Israel, tá? De ser resgatado israelitas descendentes da casa de Judá no mundo todo, e serão reunidos, né, no reinado messiânico de forma sobrenatural. O Mashiach vem reinar de forma sobrenatural, eles são arrebatados, tomados dos quatro cantos da terra. Vamos continuar lendo aqui. O ensinamento de Paulo sobre o arrebatamento, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo escreve: pois o mesmo Senhor, né, o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de comando, com voz de arcanjo e com som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados, né, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? E Paulo está falando aqui de um evento que já estava nas escrituras judaicas, a reunião do povo de Deus, né? Ele não inventou algo novo, mas explicou a promessa de Deus, né, de reunir os seus, tanto judeus, né, quanto gentios, enxertados em Israel para o reino do Messias na terra. Vamos ler aqui para não ficar muito comprido o vídeo, tá? Parte 3. A restauração e o reino milenar. Os profetas falaram claramente sobre o reino milenar e a restauração de Israel. Então, meus irmãos, só dando uma ponteada aqui. Esse negócio de que Deus tem um tratar só com a igreja, que só com os cristãos, e que Deus não tem mais nada com Israel, isso aí é pataquada, tá? Paulo vai falar que quem abraça a fé no Messias, ele é aproximado a Israel, tá? Ele é enxertado em Israel, ele se torna um israelita também, tá? Por isso que Paulo fala, né, quando eras gentios guiado, né, pela vossa carne e tal, porque eres gentio, porque a partir do momento que você abraça a fé, você automaticamente é como se você deixa de ser um goinho, um gentio, um pagão. Você faz parte dos filhos de Abraão como judeu. Embora que se você não tem descendência judaica, você não tem sangue abraâmico, não tem problema. Você se torna filho de Abraão pela fé, de forma que mesmo sendo enxertado pela fé, sem ter sangue de Abraão, Paulo vai falar que vocês se tornam coparticipantes das promessas, das heranças e de tudo que Deus tem para Israel. Foi enxertado, você é participante de todas as bênçãos de Israel também na sua vida, tá? Os profetas falaram claramente sobre o reino milenar e a restauração de Israel. Vamos que ponto 1, né? Primeiro ponto aqui, Zacarias 14, do versículo 4 ao 9. Naquele dia os pés estarão no monte das oliveiras, e que está diante de Jerusalém. Para o lado leste, o monte das oliveiras será fendido pelo meio, e pelo meio de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se moverá para o norte, outra metade para o sul. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será o único e o seu nome será único. Aqui vemos o Messias reinando a partir de Jerusalém, estabelecendo o seu reino na terra.
Apocalipse 20, versículo 4 e 6. Ponto 2 aqui, segundo ponto. Vi também tronos, e neste assentaram aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo 1000 anos. Bem-aventurados santos, os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Este é o reino milenar, o cumprimento das promessas feitas a Israel e o tempo da restauração. Então, ou seja, as pessoas que morreram, irmão, todo judeu, todo salvo, né, que morreu e não conseguiu reinar com Cristo, como alguns estão falando que nós já estamos reinando. Irmãos, o reino de Cristo é literal, ele não é simbólico, ele não é figurativo como alguns dizem, tá? É uma promessa clara que o povo judeu tem, tá bom? É uma promessas que são específicas de restauração do reino de Israel. E até quem já morreu, quem já partiu, será ressuscitado e vai reinar com Yeshua, vai reinar com Cristo, vai ser pessoas que vão estar ali reinando como sacerdotes do Senhor. Então, esse tempo de governo, onde nós vamos reinar com Cristo, será no milênio, tá bom? Após o arrebatamento. Na nossa visão, né, vamos daqui a pouco a gente conclui para mostrar para vocês como é que é o arrebatamento e como que nós cremos nisso, ok? Vamos para a parte 4 aqui. A importância do entendimento correto. Compreender o arrebatamento corretamente nos ajuda a alinhar nossa fé ao plano de Deus. A reunião dos exilados. Aqui vamos para o primeiro ponto aqui, tá? Aqui da parte 4 do nosso estudo. A reunião dos exilados. O arrebatamento não é uma fuga da terra, mas o cumprimento de promessas de Deus de reunir seu povo e restaurar o reino de Israel. Segundo ponto, a igreja como parte do plano de Deus. A igreja formada por judeus e gentios não substitui Israel, mas é enxertada em Israel, como Paulo explica em Romanos, capítulo 11, versículo 17 e 18. Se alguns ramos foram quebrados, né, aqui está o versículo, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre eles e participou da raiz e da ceifa da oliveira. Não se glorie contra os ramos. Se você se gloriar, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a sustenta. A promessa é para todos que fazem parte do povo de Deus, unidos no reino do Messias. Então, meus irmãos, vamos entrar na conclusão aqui já. Vamos fazer aqui a conclusão, depois eu dou a explicação final aqui, tá bom? Vamos lá. Conclusão. Em resumo, o arrebatamento é sobre a reunião e restauração do povo de Deus, conforme as promessas feitas a Israel. Não é sobre escapar do mundo, mas é sobre participar do reino do Messias na terra. Deixa eu levar aqui para cima a minha imagem agora. Como eu disse para vocês, né, eu tinha preparado esse estudo para deixar a inteligência artificial, mas eu acabei vindo aqui e eu achei melhor eu mesmo estar comentando com vocês, tá bom? Porque senão a inteligência, quando eu passasse esse estudo aqui que eu elaborei para a inteligência artificial, elas iam narrar, não ia trazer explicação nenhuma, então eu achei melhor fazer assim. Então vamos concluir aqui, deixa eu trazer aqui, eu nem vou falar sobre essa parte de baixo aqui, porque eu não usei a inteligência para transformar aqui os textos em áudio, ok? Meus irmãos, então resumindo, o arrebatamento dentro de uma visão judaica messiânica não é como os cristãos veem, tá? Nós cremos que Yeshua, ele vem até as nuvens, arrebata o seu povo, sendo judeu, que estão espalhados pelo mundo, e sendo gentios, salvos em Yeshua, enxertado, reunirá com Cristo na nuvem, tá? Na nuvem, na sua vinda, e dali, irmãos, parte sobrenaturalmente para Israel, e ali inicia-se então o reino messiânico. E é lógico que tudo isso vai acontecer depois da tribulação, tá? Nós não cremos que os salvos em Cristo serão tirados aqui e Israel ficará sofrendo. Não, nós cremos que os santos estarão aqui, os salvos estarão aqui, passando por esse momento difícil, mas o Mashiach vem, tá? Então ele vem, põe um fim na grande tribulação,
trata com os inimigos, o inimigo da nossa fé, o anticristo e seus aliados, né? E então ali já há ali um pequeno julgamento, vamos assim dizer, já das nações, né? Não é o juízo final. E dali então todos os salvos partem arrebatados, os que morreram são também ressuscitados, recebem corpo em glória e todos vão para Israel. Nesse tempo Israel, irmão, não é aquele pedacinho de terra não, tá? A promessa feita a Abraão é praticamente todo o território da Palestina, é promessa de Israel, tá? Eu não me lembro agora a expressão, do Nilo ao rio Eufrates, se não me falha a memória, acho que é isso, né? Ou seja, praticamente é toda a terra da Palestina, onde você olhar ali no Oriente Médio, tá? Praticamente toda aquela terra ali do Oriente Médio é promessa a Abraão. E no reinado messiânico essa terra será dada toda para Israel, porque é uma promessa que Deus fez a Abraão, e isso vai se cumprir no reinado de Yeshua, tá? Na era messiânica. Então, nós não cremos nesse arrebatamento dessa visão cristã. Nós cremos que após a tribulação, encontramos com Yeshua nos ares, tá? Os mortos ressuscitam e dali parte os arrebatados e os ressuscitados para Jerusalém, e ali cumpre as profecias da restauração do povo de Israel. Espero que deu para vocês entender, tá bem resumido, até corri bastante para ganhar tempo aqui, até estou afoito para falar, né? Mas espero que seja de grande proveito para vocês, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão deixando aí nos comentários, e qualquer coisa também eu vou fazer agora vídeos, né, especiais para quem for membro do canal, tá? Então quem for membro do canal vai ter alguns privilégios aí, vão ter acesso a alguns vídeos que outros não vão ter, tá bom, meus irmãos? E mais qualquer coisa vocês vão perguntando e eu vou respondendo aqui nos comentários. Então, shalom, Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Yeshua HaMashiach.